Saudações, alunos das escolas cívicos militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de cidadania e civismo para o 9º ano do ensino fundamental. Aula essa que continuamos a abordar o tema de História do Paraná. Mais especificamente, o objetivo da nossa aula de hoje é reconhecer as personalidades que ajudaram a construir a história do Paraná. Quem foram os grandes nomes do Estado do Paraná e qual foi a obra que eles deixaram, o legado que eles deixaram para a cultura, para a arte, para a literatura e para a construção física, para a arquitetura, para o urbanismo do Estado do Paraná. Então, vamos para o conhecimento prévio. Você lembra quando foi a emancipação política do Estado do Paraná? Quais os grandes nomes que estão relacionados à emancipação política do Estado do Paraná? Então eu trago aqui para vocês, aqui para a gente revisar, a emancipação política do Paraná ocorreu em 1853, quando assim ela ganhou independência da província de São Paulo, a qual o Paraná fazia parte anteriormente. E entre os grandes nomes aqui que estão relacionados à emancipação política do Estado do Paraná, podemos destacar que ela ocorreu durante o reinado de Dom Pedro II, mas também estão relacionadas às figuras de Duque de Caxias, que combatia a Revolução Farroupilha e as revoltas liberais que ocorriam no estado de São Paulo, Carneiro Leão, senador que vai fazer a proposta efetiva de emancipação do Estado do Paraná, e Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi o primeiro presidente de província do Paraná, sendo ele o responsável pela organização inicial, a estruturação inicial da administração pública da província do Paraná. Nós vamos pegar agora outros nomes que vão se relacionar à construção. Então, problematização. Após a emancipação, grandes nomes se destacaram por seus feitos políticos, por sua produção artísticas e culturais no Estado do Paraná. Você saberia dizer alguns nomes envolvidos na criação do Paraná contemporâneo? E eu trago para vocês aqui essa imagem, que é a fachada do Teatro Guaíra, em Curitiba, por Poti Lazarotto. Esse grande teatro é uma grande orquestra, maravilhosa, em que toda essa fachada feita em relevo, esculpida em relevo, foi feita por essa grande personalidade do Paraná, esse grande artista, o Poti Lazarotto. Contextualização. Um povo não é apenas definido pelo espaço geográfico que ocupa, ou por sua língua em comum, ou sotaque, mas também por sua história, pelos ídolos do passado que são referenciados, por suas obras artísticas, políticas, suas obras culturais e materiais, que ajudam a ele a criar um sentimento de identidade, um sentimento de pertencimento, um sentimento de fraternidade entre a sua população. Então, ocorre aqui que não é só a língua que nos faz sentir como iguais. Aqui nós também temos que analisar o passado comum, o que a gente compartilha de história da nossa localidade, da nossa cultura, nossos hábitos alimentares, nossos hábitos culturais, danças típicas, tudo isso aí soma-se na criação de uma grande identidade cultural. E isso é o que justifica aí um sentimento de fraternidade, de igualdade entre os povos. Um dos grandes nomes que eu trago aqui para vocês é o nome de Ildefonso Pereira Correia, chamado de Barão de Cerro Azul. Ele foi um grande empresário e político e o maior exportador de erva mate do Paraná no período em que ele viveu, o período que você tinha um grande desenvolvimento da indústria ervateira, sendo um dos carros-chefes da economia paranaense. Durante a Revolução Federalista, entre 1893 e 1895, foi responsável por amenizar os conflitos em Curitiba, através do pagamento em dinheiro para os revolucionários federalistas, que impediram os ataques dos maragatos, que era como eram chamados esses federalistas, à cidade. Ocorre que essa revolução explodiu no Rio Grande do Sul, invadiu Santa Catarina e se dirigia para o estado de São Paulo. O governador do Paraná na época, Vicente Machado, ele abandonou a cidade pedindo que a cidade resistisse. Porém, o Barão do Cerro Azul ele era um pacifista, ele era presidente da Junta Comercial de Curitiba e ele vai assumir o comando nesse momento de vazio de poder e vai negociar com os maragatos para que eles não atacassem a cidade, não saqueassem a cidade. E os maragatos vão exigir o pagamento de um dinheiro em troca de não haver confrontos na cidade de Curitiba. Por conta disso, ele vai ser considerado traidor. O movimento federalista dá errado, os gaúchos recuam e o governador Vicente Machado retorna. Ao não impor resistência aos revolucionários maragatos, o Barão do Cerro Azul e mais 6 pessoas que participaram com ele nessa tentativa de pacificação
foram presos e encaminhados ao Rio de Janeiro, onde seriam julgados por traição. Eles iriam para a corte marcial. Contudo, eles embarcaram no trem na estrada de ferro Curitiba-Paranaguá e, contudo, no quilômetro 65 da estrada de ferro, foram retirados do trem e sumariamente executados sem o devido processo legal, sem o devido julgamento. Eu trago para vocês a cruz que simboliza aí justamente a execução do Barão de Cerro Azul, que está lá no quilômetro 65 da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá. O que nos leva então à primeira atividade da nossa aula de hoje. Considerado um traidor sem direito a julgamento, o que a postura de Barão de Cerro Azul perante a invasão de Curitiba demonstra? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Lembrando a vocês que essa aqui é uma questão discursiva. Seu texto não precisa estar exatamente igual ao meu, mas algumas conclusões que você tirou têm que estar próximas para que a gente possa considerar uma resposta como correta. Então eu perguntei, considerado um traidor e sem direito a julgamento, afinal de contas ele foi executado sumariamente, o que a postura do Barão de Cerro Azul perante a invasão de Curitiba demonstra? Então aqui minha sugestão de resposta. Sua postura demonstra ser um pacifista, procurando impedir que o povo curitibano convivesse com a violência, com a desordem e com os saques oriundos de um conflito armado. Então percebe que, através da postura dele, aceitando fazer um caixa para pagar os maragatos e proteger a cidade, então, dessa ocupação, a postura dele mostrava que ele procurava defender o povo curitibano, tá? Impedindo assim que a gente sofresse as mazelas que vêm de uma guerra, de um conflito armado, como os saques, ocupação de casas, destruição de casas, aí por diante. Então ele teve essa postura de proteção da cidade. Tá? Vamos falar também de Alfredo Andersen, esse cara aqui que é o pai da pintura no Paraná. Ele nasceu na Noruega, trabalhava no navio de seu pai, quando o mesmo precisou aportar em Paranaguá para reparos. Quando ele chegou em Paranaguá, ele gostou da riqueza natural que ele viu ali e desceu do navio e decidiu estabelecer-se em Morretes, onde casou e teve filhos. Motivado pelas cores da natureza da Mata Atlântica, é considerado o pai da pintura paranaense, tendo sido professor de pintura na escola alemã, em Curitiba e no Colégio Paranaense. Ele morou por grande tempo em Curitiba e há vários retratos, paisagens de Curitiba que foram pintados. Inclusive tem um museu muito importante em homenagem ao Andersen no centro da cidade de Curitiba.
Nós também temos aqui um dos grandes poetas curitibanos, que é o Emiliano Perneta. Viveu entre 1866 e 1921. Ele foi poeta, foi advogado, foi jornalista e foi influenciado pelo movimento parnasianista, sendo considerado um dos fundadores do simbolismo no Brasil, nesse modelo de poesia que tem esse nome de simbolismo. Ele era um republicano convicto e um abolicionista convicto. Foi considerado o maior nome da poesia paranaense em sua época. Inclusive, um dos seus grandes livros, o livro Ilusão, de 1911, foi lançado em solenidade no passeio público no centro da cidade de Curitiba, demonstrando assim tal a importância do nome de Emiliano Perneta, não só para a poesia estadual, mas para a poesia nacional. Seu livro foi divulgado em todo o Brasil. Então, esse grande nome. Vamos então para mais uma atividade da nossa aula de hoje. Entre alguns nomes que se destacaram nas artes paranaenses, podemos observar alguns pioneiros em suas modalidades artísticas em nível nacional. Entre eles, quem nós podemos destacar? Vocês vão ter um tempinho para pensar, pesquisar, e eu já volto com uma sugestão de resposta. Então, alunos, conseguiram responder? Aqui eu trouxe dois exemplos para vocês. Aqui podemos destacar a pintura de Alfredo Andersen, que se naturalizou paranaense e é considerado o pai da pintura no Paraná, e o protagonismo do poeta Emiliano Perneta no movimento simbolista nacional. São apenas algumas sugestões, entre outros grandes artistas que nós podemos destacar, como Ebo Stencil, como o próprio Poti Lazarotto, que já mostrei a fachada do Teatro Guaíra, entre vários outros aqui. Mas vamos falar um pouquinho de nossos governadores, dos grandes políticos do Paraná. Nós temos Bento Munhoz da Rocha Neto. Ele nasceu em 1905 e foi o governador do Paraná entre 1951 e 1955. Foi o responsável por governar o estado durante a celebração de 100 anos da emancipação política do Paraná, o qual era uma data que o pessoal queria celebrar, os 100 anos do estado do Paraná. E ele contou com várias obras de modernização do Paraná e de sua capital. Foi responsável também pela reintegração do território federal do Iguaçu ao estado do Paraná, que durante o período final da era Vargas ele tinha separado esse território, que pega ali Foz do Iguaçu, Pato Branco, pega a região oeste do Paraná como um território federal para proteção. E ele vai participar de acaloradas discussões para que o Paraná tivesse direito de volta a esse território, sendo ele reintegrado. Entre suas diversas obras aí para a celebração do centenário da emancipação política do Paraná, está a construção do Teatro Guaíra, da Biblioteca Pública do Paraná, do Centro Cívico, que é o projeto pioneiro no Brasil. Nenhuma capital do Brasil tinha
um centro administrativo num bairro só, o que dava mais agilidade de informação entre secretarias, deputados, e isso agilizando muito o processo administrativo do Estado. Isso foi pioneirismo do Bento Munhoz da Rocha Neto. E também construiu centenas de grupos escolares. Foi um dos grandes defensores da federalização da Universidade do Paraná, que passou a ser administrada pelo governo federal, se chamando Universidade Federal do Paraná. Esse é o obelisco de Curitiba, na Praça 19 de Dezembro, bem no centro, ao lado do passeio público, em que aqui você tem, nessa praça, é justamente o cerimonial aí dos 100 anos de emancipação política do Paraná. Inclusive, ele é conhecido como Praça do Homem e da Mulher Nua. O homem aqui, no caso, ele se chamava Paraná e a mulher Justiça. E foram feitos por Elbo Stencil. Também temos um outro grande governador do Paraná, que foi o Jaime Lerner, prefeito da capital do Paraná por 3 vezes e governador do estado por 2 mandatos. É considerado um dos grandes arquitetos e urbanistas, com reconhecimento mundial, tendo contribuído muito para a modernização urbana e arquitetônica da capital e do estado como um todo. Como prefeito de Curitiba, Jaime Lerner foi responsável por grandes obras pioneiras no Brasil, na parte de mobilidade urbana, tanto de mobilidade de veículos quanto das pessoas também, como, por exemplo, a Rua das Flores, que foi o fechamento da Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba, com um calçadão, para que os pedestres pudessem passar. Então foi fechado para o trânsito de veículos e hoje é uma importante rua comercial, frequentada pela população e por artistas populares que se utilizam de seu calçadão para poder demonstrar a sua arte para todos. E também no trânsito destacou-se aí a obra de Jaime Lerner, que também foi responsável por garantir agilidade, pontualidade e planejar e executar um sistema de transporte público integrado e mais eficiente, permitindo o menor uso de veículos particulares nas regiões urbanas. Então, e integrando também a região metropolitana de Curitiba à sua capital, através aí, por exemplo, dos ligeirinhos, que permitiam aí um transporte muito mais rápido e prático de passageiros, diminuindo aí a frota de carros particulares na rua. Mas vamos então para a nossa última atividade da aula de hoje. Após conhecermos algumas obras de 2 governadores do Paraná, Bento Munhoz da Rocha Neto e Jaime Lerner, quais considerações podemos tecer sobre esses governadores? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Eu havia questionado para vocês, após conhecermos algumas obras de 2 governadores do Paraná, muito importantes para a história do Paraná, que é o Bento Munhoz da Rocha Neto e o Jaime Lerner, quais considerações poderemos ter aí sobre esses 2 governadores? Então, a minha sugestão de resposta é essa aqui.
podemos perceber algumas qualidades de grandes governadores preocupados com o projeto de modernização e o pioneirismo, que desenvolveram projetos urbanísticos que foram exportados para outros estados e até para fora do país. Então nós percebemos que na área de gestão pública, o Paraná possuiu grandes nomes aí que foram pioneiros na administração e no trajeto, na parte arquitetônica da cidade, pensando já numa cidade para o futuro, uma cidade em que os carros poderiam circular com mais facilidade e que os pedestres também tivessem respeitados. Jaime Lerner aqui também foi responsável pela construção de grandes parques na capital do Paraná. Parques esses que são importantes não só por serem acessados, tanto por população mais simples quanto pela população mais rica, mas que também são grandes bolsões para evitar inundações, para evitar alagamentos nas partes mais acimentadas da cidade, sendo muito importante isso para evitar desastres naturais na cidade, certo? Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima, pessoal.